Fala, fala, galerinha! Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós darmos início à nossa aulinha top de matemática. Então, vem comigo! Galera, para a nossa aula de hoje, eu preparei aqui um tema muito bacana sobre fração ou decimal. É tudo racional? Então, galera, fração ou decimal é tudo racional, viu? Então, agora, como a gente está trabalhando aí nessas últimas aulas sobre frações, para você que não assistiu essas aulas ou perdeu alguma delas, vai lá no canal e não se esqueça de assistir, viu? Assistam todas. Então, vamos de desafio aí agora na tela de vocês. E no nosso desafio de hoje, nós temos aqui uma seguinte situação-problema. Olha só. Você comeu 1/2 ou 1/2, né, de uma barra de chocolate. E seu amigo disse para você que comeu 0,5. Mas, espera aí, quem comeu mais? Agora olha uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Será que 1/2 e 0,5 representam a mesma quantidade? Como podemos ter certeza disso? E aí, galerinha, o que vocês acham? Será que é a mesma quantidade? Ou será que não? E aí, Rosângela, o que você acha? 1/2 é a mesma coisa de 0,5 ou não? A Rosângela também ficou aqui na dúvida, viu, gente? Então, vamos aqui juntinhos e juntinhas descobrir sobre isso? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre as frações. Então, olha só, vou aparecer lá no cantinho da tela para a gente falar sobre frações ou decimais. Então, olha só. Então, nós temos aqui que os números decimais ou as frações, né, são chamados de números racionais positivos. Por quê? Porque eles são maiores do que zero, tá bom? Então, o que vem depois do zero, que é maior que o zero, a gente fala que é número positivo. O que vem antes do zero são os números negativos. Lembram-se lá da reta numérica? Então, os números racionais positivos são aqueles que podem ser escritos como fração, uma parte de um todo, por exemplo, 1/2, 3/4. E nós temos também que pode ser escrito como decimal, valor com vírgula, ou seja, 0,5, 0,75. Então, tanto as frações quanto os números decimais são números racionais, certo? No caso aqui, são os positivos. Agora, olha só. Nós temos, galerinha, que uma fração ela pode ser escrita na forma decimal e um número na forma decimal pode ser escrito também como uma fração. Então, olha só, para você transformar uma fração em decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. Então, olha só aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, 3/4. Então, 3/4 é o mesmo que eu dividir 3 por 4, que dá 0,75. Então, é só fazer a divisão. Agora, para transformar o decimal em fração, é super simples, galera. Por exemplo, eu tenho aqui 0,2. O que seria esse 0,2? Seria o quê? O que está depois da vírgula eu coloco no numerador. O que está depois da vírgula e antes é zero. Se é zero, galera, aqui no denominador eu vou colocar o número 10, tá bom? E aí a gente vai simplificar. 2/10, então eu divido por 2 aqui o numerador, e o 10, que é o denominador, por 2 também. Então vai ficar 2 dividido por 2, 1, e 10 dividido por 2, 5. Então vai ficar 1/5. O mesmo exemplo, a mesma situação é o número 0,6. Então eu vou colocar aqui o que vem depois da vírgula no numerador, e como é 0 antes da vírgula e sobrou 0 depois... 0 antes da vírgula aqui à esquerda e 0 que sobrou depois da vírgula, eu vou colocar 10. E aí vai ficar o quê? 3/5, certo? Então, olha só, lembrando que o que está na parte de cima é o numerador e o que vem na parte de baixo é o denominador da fração, tá bom? Em algumas situações, tem representação decimal exata, ou seja, finita. Então, tem números que depois da vírgula, quando a gente divide, ele fica lá. Por exemplo, 0,33333333, ou seja, ele é uma dízima periódica, ele é infinito. No caso aqui, algumas frações elas têm uma representação decimal, ou seja, das suas casas decimais após a vírgula,
finitas, ou seja, exatas, como o 0,2, o 0,3 e por aí vai, tá? Então, nessa aula, nós estamos focando apenas nas decimais finitas, porque as infinitas são o que nós chamamos de dízimas periódicas, como eu falei para vocês. Agora, olha só, vamos que vamos, porque agora vocês já sabem como transformar fração em número decimal em fração e vice-versa. Então, agora eu venho trazer um desafio prático para vocês. Porque, como eu sempre digo, né, galera? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo, mas se eu faço, eu aprendo. Então, olha só, o desafio de hoje é o suco da merenda. Na cantina, 3 embalagens mostram quantidades de suco. Então, eu tenho aqui, ó, o copo A, que mostra meio litro, 1/2. O copo B, 0,75 litros. O copo C, 3/10 litros. E aí, professor? Como que eu vou fazer agora para saber como que representa cada quantidade? Então vamos lá, viu? Lembrando que tem suco de todos os sabores, tá bom? Olha só, 1/2, se a gente for fazer aqui a transformação para número decimal, então nós temos aqui o quê? 1 dividido por 2. Então 1 dividido por 2 é 0,5, tá bom? Agora aqui, ó, no copo B, a gente tem 0,75, ou seja, 0,75 é maior do que 0,5, certo? Então, ele é maior. E aqui no copo C, fala 3/10. 3/10, lá na onde aquela hora que a gente falou de conversão, 3 dividido por 10 é o quê? É o 0,3. Ou seja, ordenando do menor para o maior. Então, primeiro vai vir 0,3, depois vai vir o 0,5 e depois nós temos o 0,75. Olha só que bacana, galerinha. Então, esse é menor que esse, que é menor que esse. Então, nós organizamos aqui em ordem crescente essas 3 quantidades, certo? Fazendo ali as devidas conversões, certinho? Agora, olha só. Então, todo mundo agora sabe como fazer conversão de fração. E agora eu vou deixar um desafio aí para vocês, um outro desafio. Então, olha só. Primeiro, transforme cada fração em decimal ou vice-versa. Então, nós já fizemos isso aqui, né? Então, nós já transformamos todas essas 3 frações em decimais, né? Agora, olha só. Aqui, onde tem o número decimal, a gente precisa transformar em fração, certo? Então, 0,75, então vamos transformar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 75, colocar no numerador, e o que está embaixo é o denominador, ou seja, quantos zeros sobraram aqui após a vírgula? Então, aqui a gente teve o quê? A gente teve 2 zeros após a vírgula e 1 antes. Então, aqui vai ficar o quê? 1, 0 e 0, certo? Então, eu vou colocar 1 e a quantidade de casas que tem após a vírgula. No caso, 2. Então, eu coloco 2 zeros. Tem como eu simplificar essa fração aqui, gente? Tem. Então, eu posso dividir, por exemplo, esta fração aqui por 25. Então, vou dividir aqui por 25 e aqui por 25, certo? Então, 75 dividido por 25, quanto que dá? Vou colocar aqui embaixo, viu? 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, quanto que dá? 4. Então, simplificando a fração, nós temos 3/4, certo? Número 2. Compare qual copo tem mais suco. Ah, gente, isso aqui é fácil, né? Inclusive, a gente classificou. Qual desses copos aqui tem mais suco? Esse copo aqui ou esse? Copo A, B ou C? Olha aqui, A, B ou C? Então, o copo que tem mais suco é o copo... Aliás, o que tem mais suco é o copo de 0,75, que está quase cheio, né? Ou seja, é o copo C.
Aí, no número 3, fala o seguinte: ordene as quantidades do menor para o maior. Nós fizemos já isso aqui, né? Do menor para o maior. Então, o menor é o copo C. Depois, o maior é o copo C. Depois vem o copo D. Depois vem o copo B. E depois o copo A. Então, copo C. Cadê? Ó, copo C. Aliás, copo C não, gente. Desculpa, copo B. Então, primeiro vem o copo B. Vamos reescrever de novo aqui, ó. Então, primeiro, copo B. Depois o copo A. E depois o copo C. Então, fica BAC. Lembrando que aqui no exercício anterior perguntou qual copo tem mais suco. Então, o copo que tem mais suco, na verdade, não é o C. O professor falou que é o C. Mas, na verdade, é o B. Então, vamos corrigir aqui, tá bom? Então, vamos corrigir aqui. Vamos vir aqui e colocar o B. Então, para você aí do outro lado, falou, professor, não é o C, não, é o B. Você estava correto, tá bom? O professor pensou B, mas na hora ele escreveu C. E agora você vai fazer o seguinte, marque os valores da reta numérica. Então você vai desenhar a reta numérica, lembrando que a reta numérica sempre inicia no número 0. E aí depois ela vai aumentando aqui de 1 em 1. E o que você vai fazer? Você vai marcar esses números aqui na reta numérica. Lembrando que esses números aqui são maiores do que 0 e menores do que 1. Ou seja, todos esses números estarão localizados aonde? Entre o 0 e o 1. Então, eles vão estar localizados aqui, tá bom? Então, olha só, galerinha. Eu vou deixar aqui um desafio extra para vocês, porque todo mundo está amando aprender sobre frações, né, Rosângela? A Rosângela está aqui, ó, aprendendo tudo sobre frações junto com vocês. Então, a missão de casa é a seguinte: fração ou decimal na cozinha? Então, agora você vai explorar o universo da cozinha da sua casa, tá bom? Então, número 1. Procure embalagens ou receitas que usem frações ou números decimais, certo? Por exemplo, um meio de xícara, 0,25 litros. Então, você vai procurar aí embalagens e receitas que usem frações. Segundo passo, o que você vai fazer? Então, no segundo passo, você vai converter as frações em números decimais ou os decimais em frações. Você vai usar o processo que o professor Wesley ensinou para vocês aqui, tá bom? E no terceiro passo, você vai registrar com exemplos e vai explicar oralmente para alguém da sua casa. Então, chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão, o primo, a prima, o vovô, a vovó, e aí você vai explicar sobre isso aí para eles, tá bom? E eu tenho certeza que você vai arrasar. Então, olha só, galerinha, nossa aula vai ficando no fim, mas olha, eu quero saber o que vocês aprenderam aqui comigo na aula de hoje. Então, olha só. Então, nós aprendemos aqui que os números racionais positivos, eles podem ser representados por frações e também decimais. Nós também aprendemos como transformar frações em números decimais realizando divisão, sempre dividindo. Nós vimos também como transformar os decimais em frações, lendo sempre a posição decimal, ou seja, quantas casas decimais ali tem antes ou depois da vírgula, né? À esquerda ou à direita. E nós vimos também que as duas formas representam exatamente a mesma quantidade, apenas possuem formas de escrita diferentes, tá bom? Então, galerinha, nossa aula de hoje foi demais, eu amei essa aula de hoje, mas olha, eu vou ficando por aqui e eu quero deixar uma dica especial para vocês. Acessem o nosso canal do YouTube, cliquem no sininho para vocês ativarem as notificações das nossas novas aulas lançadas aqui no canal para vocês, tá bom? Então, galerinha, pratiquem, se divirtam e eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula, certinho? Então, um grande abraço aí apertado no coração de vocês e até a próxima aula.